Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais uma edição do Conexão Sindimetal para você. Esse podcast que é organizado pelo nosso sindicato para que você se atualize e transforme junto conosco. E a pauta, a reflexão é justamente essa, a de hoje. A tecnologia que transforma. Venha conosco, compartilha, curta e vamos juntos desenvolver e qualificar o nosso segmento. Estamos na mesa com pessoas ilustres para falar sobre essa tecnologia que é de fato já a realidade dos negócios e da indústria. Já começou, não tem por onde fugir e você tem que se incorporar nessa tendência que é justamente a inovação e tudo que envolve aí o nosso setor. Sejam bem-vindos nossos participantes. Obrigado. Eu estou aqui na mesa, eu vou deixar para eles se apresentarem, mas já adianto, Valdir Henning, ele que é vice-presidente do nosso Sindimetal RS, também diretor na Sebras Portas Rápidas. Já vai falar um pouquinho para nós. Jaime Peixoto, que é aí nosso diretor, ele é diretor da indústria da Taurus Armas. E também temos aqui conosco, falando sobre esse tema, Vitor Nardelli, ele que é aí nosso gerente de operações do Instituto Senai de Inovação em Sistemas de Sensoriamento. Sejam muito bem-vindos a esse tema gostoso e vamos começar na pauta falando sobre tecnologia. É verdade que a tecnologia já bateu na porta e não tem mais por onde correr? Quem quer começar a falar já se apresentando? Fica à vontade. Olha que eu vou fazer rodada de relógio. Posso me apresentar então? Olá a todos. Meu nome é Jaime Peixoto, sou diretor industrial da Taurus Armas, né? Eu tenho a formação aqui na Unicinos, né? Trabalhei na Unicinos muitos anos e agora estou na indústria. E realmente a inovação veio e a tecnologia, a gente está automatizando cada vez mais as empresas. Acho que nós vamos ter um bom bate-papo aqui para falar sobre isso. E a gente vai ter algumas visões um pouco distintas de empresas grandes, multinacionais, de empresa pequena, e do lado da educação acho que vai ser um bate-papo bem descontraído. Muito bem. Sou o Vitor Nardelli, né, o gerente de operações do Instituto Senai de Inovação. Minha formação, sou engenheiro mecânico, me formei em Santa Catarina, em Joinville, na UDESC, e fiz minha trajetória aí de acadêmica na Federal de Santa Catarina, né, mestrado e doutorado na área de concentração em metrologia e instrumentação, tendo uma passagem também em sanduíche durante o meu doutorado na Universidade Técnica de Aachen, lá na Alemanha. E estou aí com um tema pesquisa aplicada há mais de 20 anos, né, sempre fazendo aí a conexão entre academia e indústria, desenvolvendo academia e indústria. E pegando esse período, né, se a gente for parar para pensar em um período de 20 anos, a gente viu muita coisa mudar, né, muita tecnologia nova sendo utilizada na indústria. A gente viu como que a internet tem impactado o nosso dia a dia, mas não só o nosso dia a dia, né, fora do trabalho, mas o nosso dia a dia da indústria também mudou muito. Eu lembro que nos primeiros momentos havia-se muito receio em você utilizar a internet nos seus processos, né? E hoje é uma realidade que veio para ficar, né? E tantas outras tecnologias que estão aí também para que a gente, né, tem que dominar, tem que aceitar e temos que ver como é que a gente pode tirar o melhor proveito disso para o nosso desenvolvimento aí como país também. Bom, eu sou o Valdir, empresário há 25 anos, né, da Sebras Portas Rápidas. Quando eu fui convidado para esse evento aqui, fiquei pensando qual seria o meu lugar de fala e eu vou me colocar ele na posição das empresas que mais ou menos o tamanho da nossa empresa, né? Então, as empresas de menor porte, né, onde a gente realmente entende assim um mundo bastante desafiador, a questão da implementação das tecnologias
mais modernas, né? Então, eu acho que o meu papel vai ser até questionar um pouco aí os colegas em relação a como as empresas menores podem acessar e ter condições de também se desenvolver e crescer a partir dessas novas tecnologias. E esse ponto que tu trazes, Valdir, é bem interessante, porque quem está nos assistindo às vezes é pequenininho e pensa, não vou nem assistir esse episódio aí porque não é para mim ainda. Mas aí, como vocês bem disseram, há 20 anos para cá tem muita diferença e cabe sim para os pequenos, em pequenos processos, a internet está em tudo que é canto. Vamos então começar a falar sobre essa transformação que aconteceu nesses 20 anos e onde é que as empresas estão em relação a esse processo. 20 anos é tempo, né? Se for olhar 2005 para cá, o início da internet e como a indústria lidava com as coisas, né? A gente teve uma evolução tecnológica muito grande, desde os sistemas de gestão, né? E a implantação de softwares de planejamento, como ERP, até outros softwares que conectam, né, a parte industrial com essa camada mais de planejamento, né? Como o MES, por exemplo, né? Então, esses avanços tecnológicos, né, o MES, que é o Manufacturing Execution System, é um sistema de manufatura, né, que conecta a parte de máquinas com a parte de planejamento, e que é onde ficam toda a parte de custo, toda a parte de apontamento, inventário, tudo que acontece no mundo, vamos dizer assim, do negócio, se conecta com a indústria por meio dessa camada, né? E é aí que entram as novas conexões, é aí que entram os novos dispositivos, vamos chamar assim, né? Que uma das provocações, né, é justamente a questão da internet das coisas. Como que um equipamento, ele começa a conversar para auxiliar na tomada de decisão. Tu começa a obter informações em tempo real. Eu acho que essa foi a maior mudança que a gente teve na indústria, né? Porque a gente olha as empresas, né? Se for pensar em equipamento, assim, tu olha uma foto, por exemplo, de uma linha de produção de automóveis de 1980 para hoje, né? Mudou muitos equipamentos? Talvez não, mas essa conectividade mudou. Então a tomada de decisão mudou muito. E eu acho que é a partir daí que a gente tem que começar a nossa conversa, né? Vai ter outros vieses aí de discussão, mas eu acho que essa é a informação mais importante, que é justamente a conexão das coisas. Como as coisas se conectaram nesse mundo de lá para cá e como a gente mudou a velocidade da tomada de decisão. Então a gente saiu de relatórios lá, praticamente relatórios mensais, às vezes semanais, muito dificilmente diários, né? E hoje a gente tem informação praticamente online. Aí cabe a nós sabermos, né, o que realmente é importante nessa informação, né? É realmente necessário tomar decisão online? Não sei. É uma coisa que a gente vai ter que discutir aqui ainda. Já percebo que tem papéis aí novos na indústria nos últimos 20 anos. Com certeza. Conversação entre máquinas e muito do que alguns já apontam como indústria 4.0. Esse assunto que eu não sei se a gente deveria tocar. Mas... Estamos aqui para isso. Alguém tem que tocar nesse assunto. Exatamente. Exatamente. Mas é isso aí mesmo. São as novas tecnologias que estão tomando conta, né? Mas tem muito mito em cima disso aí. Eu acho que então tá bom. Vai ter um bom bate-papo aqui. Uma coisa também que eu acho que vale a pena ressaltar, né, e complementar o que foi dito ali, né, pelo Jaime, são os dados, né? Então, de lá para cá, e isso está crescente, a quantidade de dados que vai sendo disponibilizado para a gente é cada vez maior. E você chega a um ponto, né, o dado em si, né, se eu disser aqui um número, né, sei lá, 37, né, só essa informação, não significa nada, né? Se eu falar 39. Se eu disser que isso refere-se a uma temperatura, 37 graus Celsius, aí a gente já começa, né, a ir classificando e tendo informações. Né? Depois, se eu começo a trazer mais outra informação, 39 graus Celsius, mais pessoas, você pode, daqui a pouco, será que é uma pessoa com febre e tal? Então, essa quantidade de dados que vai sendo disponibilizada com o barateamento e acesso dos sensores, as tecnologias de processamento dessa informação. Então, de um lado, você tem os avanços tecnológicos que permitem a gente coletar mais dados e processar
mais dados, né? Então, e por trás disso a gente vai conseguindo desenvolver conhecimentos e chegamos, né, nesse momento agora de mundo onde a inteligência artificial realmente se tornou uma coisa muito mais popular e de maior acesso, né? Então, hoje, dificilmente você, né, virou realmente o tópico, apesar de ser uma área de conhecimento que já existe há muito tempo, mas, né, antes a gente não conseguia processar essa quantidade de dados, não conseguia fazer toda essa conexão, classificar, né, rotular todos esses dados. Então, eu acho que também esse ponto aí também foi uma transformação muito grande nos nossos últimos anos aí. Do meu ponto de vista, esse ponto aí é o que está um pouco mais distante da nossa realidade, né? Hoje, fazendo uma analogia de onde é que a gente se inseriu nesse processo, né? Então, se fala sobre a transformação digital, se fala sobre IoT, internet das coisas, conectividade de máquinas, a parte da impressão 3D, tudo mais que até se utiliza hoje em alguma parte de prototipagem, mas está distante da nossa realidade a utilização desse tipo de solução para a parte de manufatura ou de produto final. Isso ainda está um pouco distante da nossa realidade. Mas aí, olhando um pouco assim, onde é que a gente está se inserindo nesse contexto, né? Eu vejo muito essa parte da transformação digital. Então, os processos gerenciais das empresas, ou aquela parte mais office da empresa, pensar o marketing digital, o próprio comercial, vendas, atendimento ao cliente, pós-venda, esse eu consigo enxergar ele assim com um avanço interessante, né? Porque são coisas que estão mais maduras e mais palpáveis e ao nosso alcance. Então eu vejo a nossa realidade lá da nossa empresa e de outras mais ou menos no mesmo segmento ou na mesma estrutura em condições de adquirir, né? Então, alinhar um pouco melhores ferramentas para fazer uma automação de marketing, para fazer um atendimento ao cliente de forma mais automatizada e não depender tanto das pessoas, fazer uma prospecção de cliente, fazer o atendimento de uma assistência técnica, tu utilizar um software no celular para preencher um checklist, poder fazer uma entrega técnica, tudo isso é muito interessante e eu vejo empresas fazendo isso em todos os segmentos, na área de serviço, na indústria, enfim. Então isso é uma coisa que eu enxergo bastante positiva e aconteceu essa mudança e é muito positiva, porque trouxe agilidade, trouxe mais assertividade, reduziu a demanda por mão de obra, até para a questão de papel, né? Imagina hoje relatório tudo no computador, tudo online, tudo disponível de maneira muito mais ágil. Então essa parte eu vejo realmente bem próxima e muito interessante, que agregou valor no nosso dia a dia de trabalho. Interessante, porque são duas visões, dois campos diferentes, um de produtividade mesmo ali e outro mais no sentido de vendas, enfim. Mas quando tu fala que está distante, a parte da produção mesmo, distante em que sentido em relação a outros países? E essa distância, ela é causada por quê? Questão financeira, medo, falta de educação daqui a pouco em como interpretar os dados? O que pega aí? Seguindo eu... Tanto faz. Eu acho que é o conjunto de tudo isso que você comentou, né? Então, assim, existe uma incerteza com relação à aplicabilidade disso, né? Então, eu vejo empresas como a minha e tantas outras de colegas aqui na região que precisam implementar coisas da terceira revolução industrial, né? Automação, enfim, CLP, IHMs e tudo mais. Existem máquinas operatrizes convencionais hoje nos parques fabris das empresas e principalmente as de menor porte. Então tem um processo em andamento, são muitas jornadas a serem vencidas e agora mais essa, né, de fazer com que uma máquina possa se comunicar com algum sistema e que essa informação vinda da máquina possa ser utilizada de maneira assertiva para tu melhorar a tua produtividade ou para tu reduzir teu tempo de manutenção ou coisas desse tipo, né? Então eu vejo isso ainda um pouco mais distante da nossa realidade. Não que a gente não tenha que fazer, mas eu ainda vejo que tem uma jornada longa pela frente. Por outro lado, empresas como as nossas hoje desenvolvem produtos. As empresas que
que tem que desenvolver produtos novos para atender um mercado, né, cada vez mais concorrido. Então, aplicar essas tecnologias de 4.0, vamos usar o termo, né, em produtos já é uma coisa um pouco mais próxima. Então, pensar assim, que eu fabrico uma porta rápida que tem um aplicativo que eu vou fazer o monitoramento dela para saber o tempo de porta parada, para saber se eu estou conseguindo controlar aquela condição que a porta precisa atender lá, de isolamento, temperatura, enfim, que seja, né? Então, isso já é um processo que a gente também já consegue desenvolver, né? Então, aplicar essas tecnologias aos produtos que a gente fabrica para trazer vamos dizer, uma vantagem competitiva e um benefício maior para o cliente. Então, isso é uma linha que a gente também está trabalhando e acho bem interessante e recomendaria, né, que se fizesse coisas desse tipo, né? E a parte fabril ainda a gente está engatinhando, né? Essa descontração que a gente teve aqui no início, né, a respeito da indústria 4.0 foi por causa da conversa de bastidor, né? E a gente estava falando justamente disso, né, da introdução dessas novas tecnologias e, por vezes, induzido justamente por uma venda de que aquela nova tecnologia vai trazer um benefício, de que é importante, de que todas as empresas estão aplicando. Mas qual é o real benefício, ou benefício financeiro ou econômico que a empresa tem em aplicar, né? Por exemplo, Valdir, tu trouxeste uma coisa bem importante, né? Eu vou automatizar lá a minha máquina, para quê, né? Vai sair mais peça? Eu vou ganhar mais dinheiro? O que vai acontecer depois que eu colocar essa máquina conectada? Por que eu estou fazendo isso, né? Tem que ter um objetivo. Eu acho que a pergunta é fundamental, né? A tecnologia tem que responder uma pergunta, né? A tecnologia não pode ser o fim. Não, minhas máquinas são todas interconectadas. Tá, o que tu ganhou com isso, né? Eu acho que a pergunta é anterior. Quanto eu ganho se eu colocar tecnologia na máquina, né? Em alguns casos de produção, como a nossa lá, né? Uma produção excessiva e exaustiva, vamos chamar assim, né? Uma produção que é constante, de alto volume. Aí eu acredito que a gente tenha muitos benefícios, né? E por vezes nem é por questões de redução de mão de obra, não, é por evitar erros, né? Por qualificar o produto, por aumentar a qualidade, né? Porque a gente estava falando justamente da questão de, tu incorpora tecnologias, o que acontece com a mão de obra, né? Ela não diminui, ela muda. Tu tem que trazer uma mão de obra mais qualificada. Então, às vezes é um mito, o pessoal acha, agora eu vou automatizar minha fábrica e vou reduzir mão de obra. Não vai reduzir mão de obra. Pode reduzir? Pode. E é o objetivo? Não sei. Se for fazer uma correlação direta entre faturamento e gente em empresa, tu vai ver que quanto mais gente, mais faturamento, né? Então, a tendência é que tu queira que a tua empresa cresça, né? Então, para quem está começando, para quem está pequeno ou quem é pequeno, né? E quer crescer, será que é o caminho mesmo reduzir mão de obra ou é qualificar a mão de obra, é trazer essas novas tecnologias em benefício da empresa? Então é uma discussão que ainda é longa, né? E a gente vê justamente o pessoal se perdendo nessa questão, né? A indústria 4.0 pega uma lista de tecnologias habilitadoras e começa a fazer cheque ali. E aí produziu quanto a mais com isso, ganhou quanto mais de dinheiro, né? São perguntas que precisam ser feitas. Qual é o retorno sobre esse investimento, né? Eu vou ter um monitoramento mais aprofundado, eu vou ter uma manutenção melhor, vai aumentar a minha eficiência. Aí a gente já começa outra conversa. Mas um cara que tem excesso de capacidade, por exemplo, né? No Brasil, a maioria das empresas tem excesso de capacidade. Quase ninguém trabalha de noite, porque o adicional noturno é muito caro, porque a energia é muito cara, o cara desliga as máquinas no horário de pico. Então tem coisas que estão antes, né? São discussões que são anteriores, né? Que a gente precisa também discutir. Quem sabe né, o conhecimento e talvez explorar até tecnologias que a gente ainda nem conheça seja o caminho para ajudar a ter essas respostas. Eu acho que um bom começo é a gente saber, né, você saber onde que você quer chegar. Então, como vocês falaram ali, não vou automatizar pela automação, não vou inserir uma tecnologia só por inserir. É uma reflexão que eu acho que, né, não precisa responder, mas quanto é que custa uma hora de parada inesperada na planta de vocês? Né? Então, acho que as perguntas têm que ser nesse sentido, né? E qual tecnologia que eu posso utilizar para para evitar que uma parada inesperada ocorra? Né? Imagina um cenário onde isso, se ocorrer quando ocorrer de uma maneira, né, muito, muito remota, né? Então, a gente trabalha aí no desenvolvimento e na aplicação de tecnologias.
Então, empresas, né, que atuam com, por exemplo, o setor de óleo e gás, uma hora parada custa 500 mil, pelo menos 500 mil dólares, né? Então, tecnologias nesse sentido, onde você processa os dados, né? Aí vou citar aqui até algumas questões, ou seja, o processamento, você trabalhar o processamento na própria eletrônica, né? Ao invés de você ficar mandando tudo para a nuvem, mandar para a nuvem só o que realmente é necessário para as intervenções, né? Hoje, com sensoriamento, com utilização de sensores, você consegue ter uma assinatura digital de uma máquina e qualquer pequena mudança pode te acender um alerta. Opa, dá uma olhada aqui, que daqui a pouco pode ser que alguma coisa aconteça, né? O uso estima-se, né, ali que pode trazer ganhos aí na ordem de 25% em custos de perda, de parada, de manutenções, né, a utilização desse tipo de tecnologia. E falando ali, né, até, mas como é que essa realidade para uma empresa menor, pequena e média? Eu acho, pequena e média são sempre também, como é que eu vou dizer assim, não estão excluídos disso ou não tem que encarar como uma coisa diferente. Mas o importante é saber o que quer e começar experimentando. Então, isola uma célula, isola um processo, isola uma inspeção. Pô, testa ali, dê um ganho, vai crescendo a partir daí, né? Não espera para fazer tudo de uma vez só. Começa, né? Isola o processo. Como a gente desenvolve tecnologia, a gente precisa validar as tecnologias. E quando essas tecnologias estão envolvidas em processo, a gente cria uma coisa ali um ambiente que a gente chama de ambiente relevante, fica ali do lado para justamente verificar qual é o impacto, qual o impacto que vai ter essa tecnologia nesse processo. Porque às vezes pode ser que não tem impacto, eu vou escalar isso para toda a planta, não faz sentido eu já sair escalando para toda a planta. Vamos ver se aqui vai ter ganho, vai ser efetivamente... O contexto é muito importante, entender o contexto, né? Tu vê que numa indústria de petróleo e gás, que é uma indústria contínua, é uma coisa, numa multinacional é outra, numa empresa menor é outra, né? Então a mesma tecnologia, voltando, né, ao que a gente estava dizendo antes, tem que entender o fim. Para que tu quer, né? Dentro daquele contexto, o que tu quer, como tu quer te beneficiar, né, daquela tecnologia. Se for simplesmente por implantar, provavelmente vai ter uma despesa ali ou um investimento desnecessário que não vai ter o retorno que a gente imagina, né? E aí uma outra coisa que estava conectada com a tua pergunta, Aline, que era justamente um investimento de país para país, né? A gente tem uma dificuldade grande aqui porque a maioria dos nossos equipamentos são importados, né? Então, tu colocar a tecnologia que vem de fora, tu vai pagar em dólar, em euro, né? Não só isso, aí tu investe na tecnologia alto, tu conta só com aquela tecnologia que aquela peça estraga. E aí tu tem que importar e aguardar. Tu fica sem produzir. E aguarda 120 dias para vir do país de origem. Que tu faz. É nesse sentido que eu enxergo um caminho mais tranquilo para ser trilhado e avançando gradativamente na questão dos processos. Então, assim, você tem um sistema de gestão da qualidade onde tu possa utilizar todas essas novidades que tem na gestão dos processos. Então, na gestão de um processo de qualidade, tu poder automatizar isso de uma maneira que tu consiga fazer teus checklists de verificação, na inspeção de recebimento ou até mesmo na montagem final, e tu utilizar algumas ferramentas conectadas que vão te trazer a agilidade naquele processo, registro, né, e indicadores que te permitam fazer uma tomada de decisão mais ágil e mais assertiva. No nosso caso, eu vejo isso como uma coisa muito mais palpável ao alcance onde a gente está trabalhando para evoluir, né? E talvez num segundo passo, sim, aí pensar numa máquina, né, e na questão aí olhar lá, como a gente falou, olhar um pouco essa questão do tempo de parada, ou como que eu faço para aumentar a produtividade de uma máquina especificamente falando, né? Mas hoje tem uma caminhada interessante nessa parte da gestão dos processos, né? Ser mais assertivo e mais preciso e mais rápido nas tomadas de decisão com relação a isso, né? Até na gestão da qualidade. Ter mais confiabilidade nos dados, né? Também. Mais confiabilidade nos dados. Porque às vezes, como
no início tu falaste, né? A gente tem alguns problemas que estão relacionados às pessoas, que é o erro humano, né? E aí quando tu começa a botar uma pessoa para operar um sistema ou para desenvolver algo que vai te trazer uma informação que ela é correta e fidedigna, né? Que tu vai poder tomar a decisão certa, isso aí muda tudo, né? E aí tu tem uma pessoa de um nível mais alto de conhecimento, né? Um nível mais alto cognitivo, que vai fazer uma análise melhor das coisas e vai te entregar uma informação correta para tomar a decisão, né? E aí o time dessa decisão é outra coisa importante, que eu acho que a gente vai ter que entrar nessa discussão também, né? Que é quando eu vou tomar a decisão. Será que realmente precisa ser online? É outra discussão que a gente tem que ter. A gente conecta tudo e quer tudo online, mas a gente às vezes deixa para analisar ou tomar a decisão numa reunião semanal, ou vai levar para uma reunião diária ou mensal às vezes, né? Por que eu tenho que ter o dado agora? Isso é outra coisa que as empresas têm que pensar bastante, porque investe tanto, né, para ter o dado online, mas para tomar uma decisão tardia, será que precisaria, né, ter essa informação que é cara, né? No final das contas vai ter que investir em equipamento, investir em diversos fatores ali para obter essa informação. Eu vou aprofundar na tua reflexão, então. É o seguinte, eu tô gostando porque a gente tem aqui diferentes visões. A gente tem o Peixoto um pouco mais, assim, realista, junto com o Valdir. A gente tem o Nardelli ali um pouco mais... Eu ia perguntar sobre quanto que dinheiro as empresas deixam na mesa ao não investirem na questão da tecnologia. E aí tu já trouxe essa pincelada e a gente já tá falando de algumas coisas mais pontuais, mais reais. E a pergunta é... Ok, mas quem é o profissional, quem é o especialista dentro da indústria que olha de fato hoje para isso? Será que temos? E eu faço essa pergunta porque a gente está colocando tantas reflexões que quem está em casa nos assistindo ou no trabalho está com certeza se identificando em algum outro ponto. Mas talvez neste momento alguém que esteja nos assistindo, eu já peço para você compartilhar, curtir, enfim, esse assunto que é muito bom. Alguém deve estar se perguntando, eu não estou fazendo isso. E eu não tenho capacidade, ou eu não tenho condições daqui a pouco de ir para um outro país, acompanhar as feiras, por uma questão N qualquer, eu devo contratar um consultor, como é que eu busco essas conexões para me atualizar e para que eu realmente faça a tomada de decisões correta? Vamos lá. Até deixa eu complementar um outro aspecto ali sobre o tempo de tomada de decisão, tá? Hoje... uma cadeia de fornecimento, você pode... Né, seria importante para você saber, por exemplo, uma máquina no teu fornecedor falhou, vai ter que vir lá 120 dias para vir alguma peça de algum lugar. Em que momento que você gostaria de saber disso? Eu estou falando do teu fornecedor, né? Você gostaria de saber isso tardiamente, né? O timing que você estava falando, ou você gostaria de saber dessa informação assim que ela acontecesse e você desenvolver uma relação aí também de confiança, porque daí você consegue buscar alguma alternativa. Eu sei que quem vai fornecer vai ficar com receio, mas eu só estou colocando aqui, né, não precisa responder, eu só estou colocando a provocação de por que a gente busca essas informações, e esse é um caso de um né, perguntando onde é que a gente recorre. Esse é um trabalho, né, que a gente desenvolveu com a cadeia de fornecimento, ou seja, uma empresa que precisa da confiabilidade no fornecimento. Eu falo, vamos fazer um projeto aqui para olhar principalmente a questão de conectividade e IoT, para que as informações elas ocorram e a gente consiga manejar se algum fornecimento, alguma coisa sair do... Porque às vezes você tem mais de um fornecedor, você pode remanejar isso e você aumenta a carga do outro e ele também fica sabendo com antecedência e as coisas acontecem de uma maneira flui melhor, mais coordenada, menos estresse, né? Então, é importante, eu sempre vejo assim, se você não usa, né, ou seja, a tecnologia está aí, se você não usa, quem estiver usando, né, esses contratempos que ocorrem estão sendo resolvidos de uma maneira mais ágil por um outro setor, né? Então, a gente inclusive já trabalhou, por exemplo,
o que dá para fazer, né? Em 2019, o BNDES fomentou aí test beds na indústria para uso de IoT. Então, a gente viu testou em diferentes condições, diferentes cenários esse uso de tecnologia, né? E alguns dos resultados aí, tempos em tempos, a gente está aí compartilhando, né, o que aconteceu no setor de siderurgia, setor mais voltado para logística, enfim, diferentes casos. Aí, indo para né, quem é que faz isso na indústria? Qual é o tipo de profissional? Eu vejo que tem um crescimento de potencial de profissionais que trabalhem essas questões de cadeias de dados. Então, cientista de dados é uma área que tende a crescer, porque quando você... Não é só você ter o resultado pronto da tomada de decisão ou de um algoritmo já resolvido. Como é que você descobre qual é o parâmetro que você precisa monitorar para acionar e mandar a resposta que você está buscando no seu processo? Você começa a precisar de ter pessoas qualificadas nessa área também, por mais que não seja a área principal, porque senão fica realmente difícil de você tomar decisão de dados, né? Então, e especializações, pode ser, né? Estou falando de cientista de dados, mas engenheiros que atuam nesse segmento também, o pessoal que olha mais para também a estatística e tal, mas né, se eu estou falando de dados, esse tipo de perfil tende a começar a surgir justamente para ajudar a entender e a formular o problema, né? Quando a gente formula o problema, estrutura o problema, já é meio caminho andado, né? Então, você precisa de ter alguém para ajudar a estruturar o problema ou buscar, né? Por que não buscar ajuda também nesse segmento, né? Hoje nós nos protegemos, né, dessas interrupções, né? A questão é quanto custa essa proteção, né? A gente se protege com estoques, a gente se protege com peças de reposição, até em função dessa questão, né, de importação. Então, quanto custa, né, essa proteção da gente não ter informação, né? Isso aí também é uma coisa importante ser analisada. E a gente acostumou, né? A gente incorpora isso, talvez, em alguma coisa que alguém possa chamar de custo Brasil, mas é a realidade que a gente vive. Cai né? na conta do orçamento. Cai no orçamento. Alguém vai ter que pagar essa conta, né? Mas a gente vive assim. E às vezes também pode ser um dos motivos das empresas simplificarem as coisas, né? Tornar as coisas mais simples, tu cria menos dependência, né? Então, quando tu tem uma máquina lá que não tem um IHM ou que não tem uma máquina convencional, que já é uma dificuldade de colocar dentro das normas regulamentadoras, né? Já é uma questão também que é uma particularidade do Brasil. Daí tu colocou lá dentro, tá tudo ok, e aí tu não tem mais essa complexidade, né? São mais variáveis dentro do teu sistema que pode dar um problema e tu ficar na mão com aquele equipamento, né? Então, acho que isso aí também acaba influenciando na tomada de decisão, principalmente quem é pequeno. São muitas coisas para responder, né? Mas dentro da tua pergunta, eu enxergo isso ainda como uma caminhada, né? Não vejo tanto acesso a pessoas com esse nível de conhecimento. Eu acho que é um aprendizado. No nosso caso, quando a gente tem essa demanda, a gente vai buscar hoje nas empresas que estão por aí, o próprio Senai que trabalha muito forte com os institutos de inovação, no nosso sindicato, procurando buscar atualização em relação ao que tem de informação disponível para atuar. E é um desafio conseguir equilibrar tudo isso, né? Então, tu fala das pessoas que precisam estar dentro da empresa, que tem que ter essa qualificação e essa capacitação, e eu vejo que precisa evoluir muito, né? Tu precisa ter acesso a essas ferramentas e se a empresa não investir, não tiver atenta a isso, tu não vai ter as pessoas, porque as pessoas querem trabalhar com coisas modernas, então é tudo, e aí tu tem que ir dosando esse negócio, né? E não é uma tarefa fácil conseguir estabelecer e atrair os talentos para as empresas quando a empresa não investe em tecnologia, né? Então é importante, eu vejo isso como um fator
digamos assim, que tem que estar muito bem equilibrado para o negócio acontecer. Senão o cara que é mais qualificado, ele acaba indo embora. Ele vai procurar uma empresa que está mais voltada, que está mais predisposta a investir em tecnologia, né? Deixa eu só... você mencionou ali, né? Então, só para adicionar um ponto. Eu estou no Instituto Senai de Inovação e Sistema de Sensoramento, mas a gente está com uma iniciativa nova, inclusive em termos de Brasil, que é um centro de competência voltado para a área de eletrônica, um centro de competência em hardware. E, como o próprio nome já diz, o objetivo aqui é desenvolver novas competências, seja conhecimento, que vão ser aplicados para o futuro, mas também a formação de pessoas para atuar na indústria. Então, a gente entende que tem um desafio de novas formações que estão para vir, e uma das iniciativas que vai ser lançada ainda esse ano, né, provavelmente ali em julho, é justamente uma forma... Seja 2025? 2025, isso. Agora em julho de 2025, o uso de IA, tanto para potenciais desenvolvedores e pessoas que estão atuando na indústria, quanto também para o C-Level, porque não adianta você ter uma pessoa, né, ter uma equipe que trabalha com uma área de conhecimentos, se quem está gerenciando não sabe o que dá, né, não tem o conhecimento do que dá para fazer, de quais são as restrições. Então, eu acho que a coisa tem que ser atacada, né? São coisas novas, a gente precisa atuar, tá? Então, para isso também que a gente olha... Tem que evoluir, né, muito ainda, né? Pensando nas próximas coisas, não dá para parar ou deixar de atuar, né? A nossa região tem uma vantagem ao ar, eu acredito muito nisso, né? Porque a gente está num centro onde tem o Instituto do Senai, tem as universidades, tem a Unicinos, tem a FEVAL, a gente está num meio onde a gente é favorecido, né? E é importante, sim, as empresas, principalmente as empresas menores, né? Como é que tu compra esse conhecimento, né? Porque a gente não chega onde a gente quer, muitas vezes é por falta de conhecimento. Não é por insistência ou por falta de atitude ou por perseverança, né, de quem está ali trabalhando. Não, é por falta de conhecimento mesmo. E aqui tu consegue atingir, né, por meio de recrutamento, às vezes, a gente acha que também é importante falar disso, mas a gente consegue aí por meio do próprio Senai, faz consultoria, Sebrae ajuda muito, né, o sindicato auxilia, né, com os eventos e com as missões. Então, a gente tem muito acesso nas próprias universidades ao conhecimento, por vezes na formação de pessoas, né, que a gente pode contratar, nem sempre consegue. E aí entra a questão da competitividade, da questão da própria internet, às vezes nos atrapalhando, porque temos pessoas muito boas aqui na região que trabalham para empresas do exterior. A gente estava falando disso antes de entrar no programa. Então, o pessoal trabalha para a Microsoft, trabalha para a Amazon, trabalha para... Porque aqui é um celeiro, né, de tecnologia, até em função do próprio Tecnocinos, da Tecnopuc em Porto Alegre, né? Então a gente está aqui num celeiro de mentes brilhantes que estão sendo recrutadas por empresas que pagam, às vezes, nem sempre na nossa moeda, né? Isso é desafiador. Mas tem empresas de consultoria também que auxiliam bastante. Eu acho que existem vários meios, né? As próprias startups dos Tecno, né? Vamos chamar assim, justamente por causa do Tecnocinos, que eu conheço melhor aqui. Então, esses meios de chegar ao conhecimento a gente tem, né? E aí entra questões também de o quanto a gente está disposto a investir, né? E conseguir, às vezes, recrutar esse conhecimento para dentro da empresa. É desafiador. Posso adicionar, já que você estava mencionando aí uma série de iniciativas, né? O Senai, ele... como é que eu vou dizer assim? Não sei se vocês conhecem um programa que está acontecendo, está rodando nesse momento, que é o Brasil Mais Produtivo. Não sei se vocês já ouviram falar. O Brasil Mais Produtivo é um programa, né, que vem do governo, mas que ele é operado aqui no Rio Grande do Sul pela Fiergs via o Senai, né? A Fiergs aí representa 52 mil empresas aqui, mil indústrias do estado, olhando justamente para a questão de competitividade. E esse programa para a indústria, para pequena e média, né, você consegue, a gente parte de uma consultoria onde para a empresa não tem custo,
né? Então, a gente tem uma meta esse ano de atender cerca de 400 empresas, né, em toda a região do Rio Grande do Sul. Ano passado, a gente, quando começou o programa, em torno de 200 empresas atendidas, e ele não tem custo. Para empresas maiores, tem uma contrapartida aí de uns 30%, né, na consultoria, mas atua-se com manufatura enxuta, né, o Lean Manufacturing, e a parte de eficiência energética. No Lean Manufacturing, a gente tem o objetivo de aumentar a eficiência, ali, a produtividade, em torno de 20%. Tem casos que a gente pode chegar até 45%. Enquanto que na eficiência energética tem a meta ali do atendimento de buscar pelo menos uma economia de 10% na parte de eficiência. E cada uma desses atendimentos com consultoria vem também com uma capacitação incluída no atendimento. Então, adiciona aí, né, essas iniciativas que a gente precisa, e não preciso estar primeiro, né, tem etapas antes para serem executadas antes de chegar em qualquer solução mais high-tech ou de fronteira tecnológica. Então tem, como você falou, tem toda uma caminhada, né? Esses programas eles são interessantes. A gente já participou de várias iniciativas nesse sentido, e eu acho que sempre agrega para as empresas que têm vontade de se desenvolver e crescer, buscar essas parcerias com as agências que estão disponíveis aí, né? Tem vários parceiros, SESI, Senai e o Sebrae, né? Então tem como evoluir, se desenvolver, né? O ponto que eu trago sempre das empresas menores é que o empresário ele nunca sabe o que ele vai fazer primeiro, né? Se ele vai atender o pedido do cliente ou se ele vai pensar em buscar a melhoria dos processos dele. Então essa é sempre uma decisão diária que ele tem que tomar, que às vezes não é tão simples assim, e quem olha de fora acha que ele não tem disposição ou vontade de querer fazer, né? Mas ele está meio que soterrado sobre várias demandas, né? Eu costumo brincar que o empresário de empresa menor ele é um malabarista dos pratos, né? São muitos pratos que ele tem que dar uma giradinha na vareta lá, que senão começa a cair. E isso é um desafio. Então, ter essas iniciativas é um trabalho interessante, mas é ainda assim um desafio para as empresas menores, né? Conseguir reservar um tempinho para olhar para dentro de casa e fazer as melhorias dos processos. Qual é o perfil, então, o mindset, vamos dizer assim, qual seria o mindset ideal desse empresário, seja ele pequeno ou que até já está no meio da indústria, a gente está colocando na mesa aqui múltiplas possibilidades para buscar essas informações, buscar educação sobre interpretação de dados. A questão toda é que o brasileiro é isso errado, não só na indústria, o empresário em geral, né? Qual é o mindset do empresário para saber como organizar isso e não fazer assim, eu não posso parar, estagnar, eu preciso que a minha indústria ela evolua, então eu preciso de certa forma investir, porque como bem disseste, se eu não faço, o concorrente faz e ele ganha velocidade, né? Mas eu também não posso passar do limite, a linha tênue, porque senão daqui a pouco eu tô investindo em dados, como tu disseste, que vai para as nuvens e eu nem olho. Qual é o mindset, qual é a linha, qual é a característica de pensamento que o empresário ele tem que ter, ele tem que adotar para conseguir se safar disso aí? Pergunta duríssima. De milhões. Só uma reflexão. Eu trabalhei em de consultoria e acho que essa questão da consultoria é uma questão importante, né? Se tu trouxer mais pessoas para pensar contigo, acho que é melhor. A dúvida é justamente o que o Valdir trouxe aqui, né? Ele está ali equilibrando os pratos, ele está vendendo muitas vezes, ele está cuidando da produção, ele está atendendo o cliente, ele está olhando o pós-venda, ele está cuidando das questões de gestão, né, da empresa, que é um monte de coisa e organismos que tem que responder, né, das mais diferentes áreas possíveis e pensáveis, né? Tem todo o desafio fiscal que a gente tem, que nem dá para trazer aqui nessa discussão, e eu acredito que sim, tem que expandir a capacidade de pensar. Eu acho que um dinheiro, né, colocado ou por meio de iniciativas como a do próprio Senai, né, do Brasil Mais Produtivo, ou do Sebrae, trazer essas pessoas, eu acho que o momento é o momento de tomar a decisão de trazer. Aí no momento que esse apoio entra para dentro da empresa, acho que tudo começa a mudar. Aí
aumenta a capacidade de pensamento da empresa e de tomada de decisão e de direcionamento, né? Eu acho que o principal questão que tem que ter no mindset é de abrir a cabeça para os nossos conhecimentos. Tem que deixar o cara entrar, né? Às vezes a pessoa pensa assim, não, eu fiz tudo até hoje, equilibrei todos os meus pratinhos lá, vou continuar equilibrando, não preciso de ninguém aqui para me ensinar a fazer, eu já faço isso há tanto tempo. Mas não é isso, né? Até porque o mercado engole. São poucos pontos específicos. Se eu pegar um cara bom de venda, se eu pegar um cara bom de produção, um cara bom de gestão, um cara organizado nos documentos, isso eu consigo por meio de consultoria, eu consigo por meio da universidade, consigo por meio de Senai, consigo apoio para organizar isso. E se eu não atacar nessas diferentes áreas, provavelmente eu vou ser engolido. E a inovação não é diferente disso. Vai ter que vir alguém para te ajudar ou para te dar o tempo, né, para que tu consiga pensar. Se essas pessoas conseguirem tocar a empresa, né, de uma maneira que te dê tempo, acho que já ajuda muito. Então eu já fico feliz que a conscientização, então, seria o primeiro passo, para que eu possa entender que existem todas essas ter consciência esferas. Que não tem tempo de fazer tudo, né? Exatamente. E que o nosso programa aqui, o Conexão Sentimental, ele vem para trazer essa consciência, justamente. Mas o meu ponto de vista é que o empresário, ele precisa ter essa convicção de que se ele não pensar em melhorar os seus processos e não fazer investimentos para melhorar a sua empresa e crescer e pensar que todo ano ele precisa evoluir em termos de faturamento, em termos de produtos, desenvolver novas soluções para os clientes e ter foco no crescimento, ele não vai conseguir fazer. Então ele precisa crescer para sobrar um pouco de dinheiro, para ele pensar em fazer um investimento e aí fazer um círculo virtuoso desse processo. Então, começando lá, eu vou implementar primeiro um sistema de gestão da qualidade com o ISO 9000, depois eu vou pensar em Lean Manufacturing, onde eu vou tentar mitigar as principais perdas do processo, enxugar custos, e depois eu vou entrar num processo de realmente de buscar uma coisa um pouco mais avançada, utilizando a internet das coisas e fazendo que a tua empresa seja um pouco mais moderna e que tu consiga atrair os melhores profissionais. Então é um ciclo, né? É um ciclo, uma jornada, um ciclo muito grande e cada um está num estágio, né? Então eu imagino que tem empresário começando, né? Eu imagino que empresário que esteja no meio do caminho, tem empresário que está escutando o que eu estou falando e diz, já estou anos-luz lá na frente, né? Mas enfim, eu acho que é isso, né? Cada um enxergar onde que ele está posicionado, mas o foco, ou digamos, o mindset, que tu usou o termo, eu preciso crescer, eu preciso me desenvolver, senão eu vou ficar para trás. Eu tenho que ter produtos melhores, eu tenho que estar sempre pensando no que eu vou fazer amanhã, depois de amanhã, no ano que vem, pensar em planejamento estratégico, que é uma coisa que eu vejo que as empresas muitas vezes não têm, e isso é um fator que vai determinar o sucesso, o crescimento e a aplicação de tecnologias inovadoras dentro da tua empresa. Senão, se tu só está trabalhando para pagar a janta, que nem muita gente fala, o negócio não vai. Não vai. Agora, qual seria, para a gente já começar, eu quero que vocês façam um resumo em sentido, a gente sempre tem a vontade de incentivar quem está do outro lado, seja nessa perspectiva de, tu usaste o termo círculo virtuoso, né? Mas então, assim, para a gente poder fazer um resumo e daqui a pouco vocês agregarem situações que a gente não falou sobre a tecnologia, qual seria o próximo passo, o primeiro passo que o profissional, o empresário gaúcho aqui, tem que adotar, que vocês enxergam que é importante, seja em nível de mindset, seja em nível de investimento financeiro, seja em nível de cadeia de fornecedores, seja em nível de buscar parceiros, e não importa. O que vocês consideram que não pode ser deixado para ontem nessa questão de desenvolvimento tecnológico hoje, considerando o nosso mercado aqui gaúcho, para que a alavancagem aconteça? Vai ter pergunta fácil ou vai ser só pergunta difícil, né? Porque até agora não teve nenhuma, né? A gente tem que aproveitar as experiências na mesa para isso, que Conexão Sentimental está aqui. Olha, é uma boa pergunta. Gestão da informação, né? E os dados que a gente tem para tomar a decisão, acho que é o para ontem. É o para ontem. Agilidade no atendimento ao cliente. Então, pensar assim, eu utilizo o que tem de mais moderno para atender melhor meu cliente, para ser mais rápido, mais assertivo, né? E porque tudo virou urgente, né?
com a história do WhatsApp e chatbot, não sei mais o que, tudo é urgente. Ele te manda uma mensagem, isso acontece... Coisas engraçadas acontecem, né? Por exemplo, eu recebi outro dia um cliente me ligou dizendo assim, mandei uma mensagem pro Cristiano, ele não me respondeu, tu pode ver o que tá acontecendo? Eu digo, claro, vamos ver o que tá acontecendo. Eu desci lá embaixo, lá na área de assistência técnica, fui verificar, Cristiano, o cliente me ligou dizendo que tá aguardando uma resposta tua, daí ele pegou e falou, faz 1 minuto que ele me mandou uma mensagem. O nível de ansiedade é alto. Entendeu o senso de urgência que se criou? Ele mandou uma mensagem, no mesmo instante ele já estava me cobrando a resposta que, né, dando a entender de que a gente estava demorando. Então eu acho isso uma coisa impressionante. Então, esse é o nível de exigência que a gente tem hoje. Então conseguir trabalhar para suprir essa ansiedade que ele falou, eu acho que é o desafio, e acho que isso é um bom caminho para as empresas aí pensar num atendimento de excelência através das ferramentas que estão disponíveis. Processo. Do meu ponto de vista. Perfeito. A provocação que fica ali do nosso lado, então a gente está sempre olhando, né, a mesma, né, como é que eu digo assim, a mesma estratégia que a indústria precisa ter, qual vai ser o próximo produto, né, o que vai ser os próximos anos. A gente também trabalha, né, quais são as tecnologias ou quais são os conhecimentos que eu preciso ter para atuar com as próximas tecnologias e, por que não, sermos os percussores aí das próximas tecnologias, aquelas aí que a gente ainda nem conhece ainda, né? Então, de um lado a gente tem que tá olhando, e para isso tem o pessoal que trabalha com a gente, que está envolvido na pesquisa mesmo e precisa ter, para que quando chegam os desafios do dia a dia, a gente tenha aí um cardápio de opções e conseguir orientar de uma maneira também mais assertiva qual é a tecnologia que pode ser aplicada para uma determinada situação, que às vezes uma tecnologia que serve para um determinado setor ainda não está madura para o outro setor. Então, tem muito disso de você pivotar a tecnologia, né? Então, por muito tempo a gente trabalhou com visão computacional para detectar falha de peças, ou seja, auxiliar aquela pessoa que está na inspeção final, né? O cara que está fazendo a inspeção de peça sabe que o cérebro da pessoa começa a bloquear, né? Você cansa. Então, é bom ter um auxílio de alerta. Então, uma forma de pivotar isso é usar também agora para a agricultura, para identificar doença em planta, para identificar saúde. Ou seja, essas tecnologias a gente pode ir trabalhando, pode ir pivotando. Então, do nosso lado, fica sempre, né, essa questão de estar sempre buscando, se mantendo atualizado, na vanguarda, participando de eventos também científicos para fazer esse meio de campo e conseguir, na nossa atuação, desenvolver e validar tecnologias, e essas sim que vão ser aplicadas em processos e em produtos, né? É uma coisa que é sempre bom também deixar claro, a gente como instituto de pesquisa, a gente desenvolve a tecnologia, mas quem desenvolve o produto é a indústria. A tecnologia que vai para um processo, né, o responsável ali pelo processo está na indústria. Então, a gente precisa atuar para que a indústria consiga realmente ter confiabilidade, né? Acho que no começo a gente falou aí, né, Jaime, de confiabilidade de dados, a gente tem confiabilidade de que aquela tecnologia vai ser bem sucedida num produto, vai ser bem sucedida num processo. Interessante. Tem várias coisas assim que a gente pode considerar quando a gente imagina os desafios do empresário, mas tem uma que eu acho que a gente pode até pular, que são as pessoas. Acho que o conhecimento vem, né, das pessoas, as pessoas têm que estar no centro da discussão, então a gente, não somente a questão da valorização, pensando tanto na outra ponta, o lado do cliente, né,
a missão da empresa tem que ser voltada a resolver um problema da sociedade. Eu acho que isso aí é fundamental. Então, se a gente enxergar a pessoa que está do outro lado, tem uma pessoa ansiosa do outro lado, tem uma pessoa dentro da fábrica que quer atender, que acordou motivada para atender, que tem conhecimento para atender. Então, as pessoas, eu acho que é uma camada que a gente pode pular. Mas eu sinto ainda, antes da gente entrar na parte de tecnologia e inovação, que eu acho que já forma já uma segunda camada, né? Acho que tem uma camada intermediária que é uma camada conceitual que falta, às vezes, para o empresário, de entender de que perder uma venda é mais grave do que manter X reais em estoque, às vezes. Fazer uma entrega atrasada é mais grave do que, sei lá, ter um problema no equipamento lá que eu vou ter que contornar ou contratar um terceiro. Então, eu acho que a questão conceitual, o empresário entender a questão dos conceitos, né? Eu vou utilizar o Lean Manufacturing, né? Será que é o Lean que é a melhor solução? Então, sair das soluções envelopadas ou encaixotadas e ir para a questão conceitual, se aprofundar no conceito para entender, se eu fizer aquilo, eu vou ganhar mais ou menos dinheiro no final, ou meu caixa é mais importante, então se eu fizer isso, eu vou preservar meu caixa, sim ou não? Então, quando a gente entra nessa questão conceitual e a gente entende os conceitos, fica muito mais fácil tomar decisão. A gente começou falando aqui sobre a formulação dos problemas. Qual é o real problema da tua empresa, né? É falta de capacidade, é falta de cliente, é expansão de mercado. Então, por onde eu vou começar a buscar tecnologia? Por onde eu vou começar a buscar conhecimento e quem é a pessoa que tem que me ajudar a fazer isso? Então, às vezes, falta conceito para ter clareza do problema e aí esse entendimento das pessoas entra justamente nessa linha que é, será que a pessoa tem a condição de me entregar esse conhecimento para que eu possa me liberar para fazer as outras coisas? Esse meu colaborador lá, ele tem condição de formular um problema, o outro tem condição de resolver o problema que está sendo formulado. Então, eu tenho lido muito sobre essas questões de inteligência, de cognição, né? Então, em que camada, né, de análise essas pessoas que estão trabalhando conosco conseguem resolver os problemas ou até elaborar os problemas para que alguém resolva, né? Tá, eu estou com um problema aqui que eu não consigo resolver, mas tu sabe exatamente qual é o problema, o que está causando ele, qual é a real causa, né? Então, como é que eu vou crescer? Eu acho que quando tu tem uma clareza de conceito, uma clareza de informações, que tu consegue transformar esse conhecimento em algo que tu vai aplicar e realmente ter resultado, tudo começa a mudar. E aí, como eu disse, volta lá nas pessoas, né? Se eu tenho uma pessoa preparada, se eu tenho uma pessoa que tem a condição de fazer isso, aí tudo começa a mudar. E aí começa a liberar o tempo, eu começo a atender melhor meu cliente, eu já vira um processo para mim, atrasar algo que antes para mim era normal em 3 dias, hoje eu entrego no mesmo dia ou um dia mais um e vai melhorando, né? Então, eu acho que se a gente começar a ter discussões de alto nível, como a gente está tendo aqui, e fazer com que os outros empresários e as outras pessoas que estão na empresa, que também devem ser empreendedores, né? Nossos colaboradores devem ser empreendedores, devem entender a empresa como se fossem deles, né? Se essa discussão for mais ampliada, a gente vai ter ganho, com certeza. E aí o Sindimetal, essa iniciativa e outras, né, tem proporcionado isso, né, essa integração entre as pessoas das diferentes camadas, diferentes locais de atuação, para poder discutir e fomentar isso. Acho que isso é fundamental. Obrigado pela oportunidade. E qualificar o mercado, é para isso que a gente está aqui. Qualificar todo mundo. Eu vou convidar vocês a fazer uma última rodada, 1 minuto para cada um, porque a gente já meio que extrapolou o tempo, mas a conversa está muito gostosa. Depois tu edita. Não, tá boa essa informação, tá bom? Bota no chat GPT. Chat não. Que eu quero saber, eu quero imaginar, eu quero fingir que eu estou dentro do cérebro de vocês, que eu sou uma formiguinha, assim, pensando pela experiência que vocês têm, a visão que vocês também têm em relação ao futuro da tecnologia. Então, fazer uma última chamada, um último minuto, uma última rodada, mostrando para o empresário, para a indústria que está nos assistindo, o futuro é esse, né? Seja bom, seja ruim, aí vai da perspectiva que vocês vão entregar sobre o que vai ser de nós. Eu acho que a São Vitor tem que começar, né? O cara que tá lá na... E já podem se despedir, ponta, porque é a última rodada, prometo. Bem... Na verdade, né, como é que a gente vê a situação, né? A gente percebe algumas coisas que a gente tem visto. Por exemplo, o mercado de internet das coisas nesse momento é um mercado que cresce aí 15% ao ano e é um mercado aí
bilionário, 300, acho que na ordem de 300 bilhões de dólares, né? Então, eu acho que do cenário que a gente tem hoje, pode-se esperar um crescimento, ou seja, se a gente tem todos esses desafios aí que vocês trouxeram, né? E essa questão conceitual, eu acho que é algo que a gente comentou no começo aqui, que é importante saber o que se busca e onde quer atacar e quais são as prioridades, porque e quais são, né, se é dado, se é alguma coisa que eu vou monitorar, isso é importante conhecer e aproveitar essas tecnologias para conhecer mais também sobre os seus processos e sempre olhando também em questões de eficiência e de eliminação de desperdícios de uma maneira geral, né? Aquela coisa que você começa com linha eliminando aí de desperdício de uma maneira, né? Coisas que estão visivelmente que a gente pode olhar olhando fluxo de valor, e a coisa vai evoluindo para se eu tiver outros recursos, como é que eu consigo trabalhar também essas questões de melhorias. E por outro lado, as pessoas, né, não, da indústria inclusive, mas não só da indústria, a gente vai precisar estar constantemente se atualizando, né? Então, com o surgimento de novas tecnologias, as coisas mudam, os comportamentos vão mudar, né? Você mesmo citou aí da ansiedade que as pessoas estão tendo hoje em dia. Então, o comportamento das pessoas vão mudar, as pessoas vão ser diferentes, vai ter tanto a questão de novos conhecimentos, aquilo que a gente chama de hard skills, mas também a gente vai precisar se desenvolver em novos soft skills, né? Novas habilidades e comportamentos. Eu acredito que também vão mudar e o perfil, talvez, das pessoas também que vão estar na indústria vai mudar também, né? Então, pensando, né, sobre o que está por vir aí. Eu acho que a tecnologia vai caminhar para suprir as carências que nós temos, inclusive nessa parte de atração de pessoas para o tipo de manufatura que a indústria metal-mecânica e de eletroeletrônica demanda, né? Então, eu vejo, talvez, essa parte de automação e essa conectividade entrando para suprir isso, porque a gente tem até um trabalho muito forte em cima dessa questão, né? Hoje existe uma carência muito forte de novos, da mão de obra jovem interessada nos postos de trabalho da indústria, né? Caldeiraria, mecânica, né? Usinagem, esse tipo de coisa. Então, eu acho que o caminho no segmento que a gente atua, acho que pode ser um viés interessante para atender um pouco essa... que eu acho que vai cada vez piorar mais, essa parte da mão de obra não se interessar mais por esse tipo de trabalho, né? Então, se a gente não tiver uma máquina fazendo isso, como é que vai ser? Né? É uma mudança que está acontecendo, né, do perfil das pessoas, e cada vez menos vai ter gente querendo trabalhar numa atividade mais produtiva, né? Verdade. É o meu ponto de vista. Verdade, sim. Eu acredito muito que a gente pode colaborar em várias coisas. Então, por exemplo, o Valdir, na empresa dele, não está competindo comigo. O produto dele é diferente do meu. Nós somos no mesmo lugar, né? Nós somos a mesma nação competindo. Então, a gente tem que competir lá fora. É uma competição maior. Então, o problema dele, que é meu vizinho aqui, às vezes é o mesmo problema meu. Se eu já resolvi, eu tenho que compartilhar com ele. Eu acho que a gente tem que trocar isso e usar essa facilidade que a tecnologia nos traz de integrar as coisas para a gente também acabar se integrando e arrumar soluções junto, né? Eu acredito muito nessa colaboração. A gente recebe muitas visitas lá, né, de empresários, e a gente tem discutido muito isso, né? Que às vezes parece que empresas que são de ramos distintos estão competindo, né? E isso não pode acontecer. Então a gente, como nação, tem a obrigação de ser mais forte e competir lá fora. Se a gente não enxergar isso, não colaborar, eu acho que a gente vai para um lugar
muito difícil no futuro, porque o desafio que o Valdir tem lá para recrutar, eu também tenho. O desafio que o Senai tem para formar é o desafio das pessoas que eu recebo lá para trabalhar e assim por diante, né? Então, a gente tem que colaborar. Eu acho que esse é o caminho, a palavra-chave aí para a gente conseguir usar essas tecnologias de maneira colaborativa para resolver nossos problemas, né? E não para trazer mais problema para dentro da empresa. Perfeito. Acho que é importantíssimo. Perfeito, e assim a gente encerra mais uma edição do Conexão Sentimental para você, agradecendo imensamente a participação dos nossos convidados, que são, sem dúvida nenhuma, ilustres nesse tema que é tão importante para a indústria. Mais uma vez eu peço para você compartilhar aí, curtir, mandar mensagens também através dos nossos canais, das nossas redes sociais, lembrando que esse programa está no YouTube, está no Spotify, à tua disposição para você também interagir, se qualificar e crescer conosco. Até o próximo episódio.